Então, boa noite. Hoje eu vou dar aqui a sequência, né? Na parte de hardware e software, estou fazendo a revisão com vocês. Rafaela, Luiz Paula, Larissa, Camila, o Rafael também. Quem puder aí contribuir aí, se eu errar alguma coisa, uma revisão, eu também estou aprendendo aqui com vocês. Eu montei os mapas mentais que vou disponibilizar para vocês. E estou fazendo isso aí até para mim, né? Como revisão também, acho que isso vai ser legal. E aí a gente vai usar esse material, e se vocês tiverem, assim como ontem alguns aí falaram, olha, Anderson, é isso aqui ou aquilo, ou alguma coisa a mais, pode falar no chat aí, acrescentar. Então, ó, falando de hardware e software, já entrando aí no que a gente vai falar, né? Ele explicou aqui essa arquitetura de von Neumann, né? Que é esse cara que fez essa arquitetura, né? Então a gente tem, ele nem colocou essa parte lá no slide dele, mas eu coloquei, né? A gente tem a memória RAM, né? Que interagem com o processador, faz uma interação com o processador, que é o processador, é uma unidade de controle mais uma unidade lógica aritmética, né? E a gente tem aqui dispositivos de entrada e dispositivos de saída, né? Dispositivo de entrada, teclado, mouse, joystick, que ele deu exemplo. Que mais que ele deu exemplo aqui? Bom, deu até daquelas pistolinhas, né? Que faz leitura de código de barra, né? Todos os dispositivos de entrada, webcam também poderia ser um dispositivo de entrada, né? Colocou aí, mas é um dispositivo de entrada. E saída a gente tem um monitor, impressora, plotter, impressora 3D hoje, né? Várias outras coisas aí que tá acontecendo, né? E essa arquitetura, todos esses componentes que estão aqui, eu acabei adicionando o HD aqui, né? Também, para dar um exemplo aí do que é não volátil, para a gente lembrar. Ele também está interligado numa placa-mãe, que a gente chama, né? Naqueles desktop, nos computadores mais... que não são notebooks, né? O notebook hoje ele tem uma placa-mãe geral, a memória RAM, já vi notebook com memória RAM soldada, que você não troca. Aqui a gente tem 2 slots que dá para trocar, mas tem notebook que dá para você ampliar ou trocar a memória. O HD também dos notebooks, até agora não vi nenhum ainda que seja soldado, todos eles dá para trocar, né? E a gente só tem, na verdade, uma placa-mãe, né, com o processador. Normalmente, o processador notebook ele já é soldado, você não consegue trocar, né? Pelo menos a maioria que eu vi. Eu acho que tem um ou outro aí que parece que dá para substituir, né? Mas, em termos gerais, pessoal, um pouco que eu tive aqui de experiência na área, se eu estiver errado aí alguém me corrija, né? A placa-mãe, à medida que ela foi melhorando, né? Que a gente foi melhorando aqui o processador, né? Que eu venho eu comecei mexendo com informática quando o primeiro curso que eu fiz de DOS e WordStar, estou entregando aqui a minha idade de novo. E Lotus 123, que não tinha Excel, a gente mexia com XT, né? Era um XT que não tinha nem HD, era disquete que você colocava para operar a máquina, com aqueles monitor de tela verde. E essas placas aqui, a placa-mãe, ela foi avançando, e à medida que os processadores foram avançando, né, esse Core i7, Core i5, nós tivemos aí para trás o Core Duo, né, que parece que vai parar de funcionar o sistema Windows, estão até reclamando aí pela internet as próximas atualizações. Tivemos aí Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, tivemos a parte da AMD, que é outra fabricante, né? XT tela laranja. Falou aqui a Larissa que teve tela laranja. Nossa, legal. Então, assim, desses processadores, toda vez que eles lançam um Pentium 1, Pentium 2, Pentium não sei o que, eles foram mudando os pinos do processador, né? E aí você já não consegue usar a mesma placa-mãe. Normalmente você tem que trocar a placa-mãe, né?
O mesmo aconteceu com a memória RAM, ela foi sendo mudada, né? Esses encaixes dela, por mais que você quisesse usar o anterior, você já não consegue, porque a velocidade melhorou, a quantidade de bits também que você transporta aumentou. Então, tudo isso foi modificando. Então, eu não sei hoje se o notebook ele é tão nocivo, né, a ponto de ter a placa-mãe. O problema é que se queima a placa-mãe dele, é o preço quase de um novo, né? E aí você tem que, naquela época, queimou a placa-mãe, eu conseguia trocar a placa-mãe e reaproveitar processador, memória, HD, né? Notebook hoje em dia você não reaproveita quase nada, fazendo um adendo aí, né? E aí nessa aula era offboard, era tudo offboard. Offboard que, para quem não sabe, a gente colocava as placas aqui, placa de vídeo, tudo fora. Então até o vídeo você conseguia trocar, né? Hoje não. Tem muita placa-mãe que o vídeo já é on-board. On-board é na placa, então você não consegue trocar. Pifou o vídeo, por exemplo, você tem que trocar a placa-mãe inteira, né? Isso onerou o custo, né, de você fazer o conserto. E no notebook pior ainda, né? Pifou, você tá... É um preço muito alto, né? Que tem que se pagar para consertar. Às vezes nem vale a pena, você acaba colocando para vender aí no LX, que eu vejo aí, para retirada de peça, que nem pifou meu note. Aí eu vou vender aqui, sei lá, falar, o monitor tá funcionando. Aí o cara pega outro computador lá que o monitor tá pifado e faz a troca, né? Então, beleza. Só para entender aqui o que ele falou na aula, então ele fala desses dispositivos de entrada, dispositivo de saída, né? Fala aqui do processador, que é uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética, né? Fala da memória RAM, né? Random Access Memory, né? Memória de acesso randômico, né? Ela é endereçável, né? Que ela tem vários endereços que a gente pode colocar. CPU e processador é a mesma coisa? Olha, sim. Central, unidade lógica, central única de processamento, né? Em português, se não me engano. É isso aí. Mesma coisa. É que muita gente chamava CPU, Ricardo, aquele o gabinete inteiro, né? O desktop tinha aquele gabinete e falava, esse é o CPU. Aquilo ali é tudo, é a placa-mãe, mais o processador, mais tudo que está lá dentro. Aqui ele fala então dessa RAM, fala da ROM, Read Only Memory, que na verdade ela é somente leitura, mas não é atualmente, né? Porque ela seria uma memória não volátil, né? Não volátil é o quê? Que fica o dado gravado aqui, né? Assim como o HD, ele é não volátil. O volátil, eu perco os dados. Então, só para exemplificar, a memória RAM, desliguei o computador, perdeu tudo que está nela, né? E a não volátil, você desligou, os dados ficam lá, no seu HD, na memória ROM, né? Na BIOS, que eu coloquei o chip de BIOS aqui, né? E isso aqui tem sido usado, né? Esse chip em sistemas embarcados, que ele falou, em televisores, em carros, né? Smart TV, até em, o que eu posso dizer, em máquina de lavar roupa, quem diria, né? Tem umas máquinas Wi-Fi da Samsung aí, programável, que você pode fazer várias coisas com ela. Então, aqui, ele não falou, mas, né? Só para vocês terem uma ideia, computador, você liga a placa-mãe, né? Quando você liga ele, a primeira coisa que você vai rodar é a ROM, né? Que é essa BIOS que está lá gravada, que dá hoje para a gente fazer um upgrade. Sempre dá para você baixar e atualizar. O único problema é que eu não sei se vocês já atualizaram algum tipo de memória, né? Que é esse tipo de memória. Normalmente ele exibe uma mensagem dizendo não desligue, não reinicie, não mexa no equipamento. Se você mexer no meio da atualização e der algo de errado, você corre o risco de não ter a gravação certa aqui, né? A ROM seria a BIOS. Não ter a gravação certa e aí já era. Aí seu computador não liga mais ou sua televisão vai para o espaço porque você já não tem a gravação. Eu vi alguns lugares que eles estão colocando 2 chips desse, né? Um de backup. Então você grava em um e o outro fica de backup. Se
por exemplo, acabou a luz no meio da atualização, ele consegue puxar do backup, né? Para você não perder o equipamento. Então eu liguei a placa-mãe, procura a BIOS. A BIOS ela entra em operação no sistema e ela vai fazer o quê? Vai procurar no HD, primeira coisa que eu procuro aqui é meu sistema operacional, que é a próxima aula dele, né? Que a gente vai falar aqui. ROM, seria uma EPROM, que ela é regravável hoje, né? Uma EPROM, que você consegue regravar. A gente chama de ROM, né? Por convenção. E aí, ela entra no sistema operacional aqui do HD, né? O sistema operacional carrega na memória RAM, né? Que ele não... Ele fez mais ou menos esse gráfico, mas não tinha o HD dele. Aí dessa memória RAM eu vou começar a trocar dados com a CPU, baseado no que o usuário me pede pelos componentes de entrada, né? Pelo mouse e teclado, né? E o que ele vê na saída. Então, basicamente, isso aqui é o funcionamento geral de um computador, né? Aí ele fala de barramento. O barramento é por onde os dados trafegam, né? São fios, conexões que trafegam esses dados. Então a gente tem, né, um barramento onde a gente tem que trafega o endereço, dados e controle nele, né? Então aqui na memória RAM eu troco informações com o barramento, processador com o barramento, dispositivo de entrada entra com informações e saída sai, né? E a largura é a quantidade de bits que podem ser transferidos, né? Famosas trilhas, Rafael acrescentou. Aquelas trilhas elétricas, né? Que nós temos nas placas. Esses barramentos, né? E a quantidade de bits também foram modificando. A gente vai ver aqui mais à frente. Um circuito impresso. Seria mais ou menos isso. Por onde a informação trafega. Tá, Ricardo? Então, ó. Mas você tem vários, né? Várias trilhas lá. Uma trafegando com a outra. Se olhar para uma placa-mãe, é um monte de trilha. E aqui ele chega numa parte que até caiu, né? Um ciclo de busca e execução, né? De como que funciona. Que ele foca muito nessa parte aqui da memória RAM com a unidade central de processamento, ou CPU, né? E dentro da unidade central de processamento, a gente tem uma unidade de controle, que faz a busca e execução, né? Dentro dessa unidade de controle, eu tenho um contador de programas e o RI, que seria a instrução que está sendo executada, né? Esse negócio aqui, por enquanto, né, que é uma parte do CPU, ele busca a informação aqui, por exemplo, na memória RAM, no endereço número 1, pega esse 001 e traz para o RI, né? Aí ele decodifica essa informação RI, o que está sendo dito, né? E aí, de acordo com o que ele diz no endereço 1, ele busca em outro endereço da memória RAM, como se fosse endereço, e fala, ó, pegar o endereço, a informação que está no endereço 7 e trazer para nós. Então ele pega essa informação e traz pro registrador A, por exemplo. O que eu vou fazer com essa informação? Sei lá, posso fazer cálculo, né? Pode ser a próxima coisa aqui no caso. Então eu pegaria aqui na unidade de controle, ó, faria 2 vezes essa busca. Pego no endereço 1, olha o que está escrito. Beleza. O RI, que é a instrução que está sendo executada, fala, olha, pega do endereço 7, traz a informação para o registrador A. E também poderia falar, pega desse endereço 1 tal informação e joga no registrador B, né? Vai jogando aqui próximo do processador. E aí, o que eles vão fazer? Essa unidade de controle, ó, junto com o RI e o contador de programas, RI é instrução que está sendo executada, vai pegar as informações dos registradores, levar para essa unidade de controle, fazer os cálculos na unidade de lógica aritmética, que é a famosa ULA, né, que eles falam. O processador nada mais é do que uma calculadora, né? Só relembrando isso, que o negócio faz cálculo, só isso. E aí ele faz, fazendo um link com o que a gente falou, né,
anteriormente, ele é semicondutor, formado por vários semicondutores. Então aqui ele faz essa troca de informações, essas contas aqui, né? Então o CP faz a busca, o RI carrega, faz a decodificação. 3, ele executa, leva o conteúdo para o registrador, faz a conta aqui na ULA, na unidade lógica aritmética, né? E leva a resposta para a RAM. Então, ele pode levar tanto a resposta para o registrador para fazer alguma outra coisa, né? Ou pode levar para a memória RAM. No caso, ele colocou aqui que levaria para a RAM, tá? Então, aqui ele devolve essa informação em outro endereço da memória RAM. E lembrando que a unidade na memória RAM é a unidade de escrita e leitura. Então, às vezes, no endereço 1 aqui, ele pode chegar e falar, troca esse conteúdo aqui por tal conteúdo. Né? Ele vai fazendo essa troca de informações entre eles. Né? Aí ele fala... Pô, Anderson, rapidinho. Diga. Eu lembro também dele ter falado sobre o mais um, que é o que determina de qual endereço que a gente vai pegar e mandar. Daqui da memória RAM? Mais um? Isso. Ele falou, aí ele fala... Isso. Falou alguma coisa disso. Que aí eu não coloquei essa parte, para mim ficou meio confuso. Ele colocou mim também. O M dividido pelo espaço, não foi? Acho que era essa a conta. Que você pode pegar uma informação e levar para outra, né? Mas eu vi perguntas desse ciclo de busca e execução, que pergunta exatamente isso daqui. Como que é feito, né? E aí são esses passos que eu coloquei aqui. Tá? Entendi. Bom, aí ele entra nas arquiteturas paralelas, que a gente vai falar de nível de bit, né? Que aumenta o tamanho da palavra de um computador. A nível de instruções, que são executados independente e paralelo. E a nível de dados, que são executados ao mesmo tempo, né? E ele fala sobre processo síncrono, né? Processamento síncrono, onde você tem o controle em cima e processadores executando conjuntos de dados, né? Isso, na verdade, pelo que eu entendi, né? Se eu não estiver errado, já tem mais gente aí que pode, a Roseli e o Hélio, me interromper e falar também. Hoje, né, a gente antes tinha aqui um processador só, né, na CPU, né? Hoje a gente falava que era uma CPU só, né? Hoje, fisicamente, você olha para ele, né? Ele é um processador, mas na verdade, quando você abre programas aí que faz como que eu faço? O benchmark, né? Os testes dele, você vê que normalmente é dividido em 4 processadores, né? Dentro de um. A gente vê lá nos testes, fazendo vários pedaços de processamento. Certo, Rafael? São os núcleos. Núcleos. Lembrei, Ele tem vários núcleos. Então, eu entendo que isso aqui seria você ter vários núcleos aqui dentro da máquina trabalhando com diversos dados. Então, hoje os dados eles são divididos, né, dentro do processador e podem ser trabalhados, então, aqui, né, independente e paralelo. Essas instruções aqui que ele colocou, né? Isso seria um processo síncrono, né? Tarefa, ele fala de diferentes tarefas, processamento executando diferentes tarefas com diferentes dados, né? Aqui, de novo, bom, a Larissa trabalhou com XT. Antigamente, bem antigamente, você não conseguia fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Né? Eu estou aqui com uma tela de PowerPoint aberta, fazendo aqui a apresentação de slide. Estou aqui com o Teams aberto, estou com outro software gravando a apresentação. E antigamente a gente não conseguia fazer isso, né? Será que na prova vão escolher uma questão de cada semana? Rafaela, não sei te dizer. Ele pode ser isso, como pode não. Pode acontecer ou não. Diz que é 160 questões num banco que escolhe 8. Isso é sorteado lá na hora. Aí já não sei dizer.
A Larissa está falando, mal conseguia jogar o Príncipe da Pérsia. Então, assim, antigamente a gente não fazia tudo esse monte de tarefa que eu estou fazendo com vocês. O sistema passou a ser multitarefa, né? Falo para vocês até o ano, né? Quando lançaram o Windows 95, foi a maior revolução do sistema operacional, porque até o Windows 3.1, o Windows ele era um aplicativo do DOS, ele não era um sistema operacional, a gente operava com MS-DOS. E aí, o Windows 3.1, você tinha que digitar um comando para entrar nele, onde você entrava no ambiente gráfico, né? E o Windows 95 possibilitou ser essa multitarefa. Então, aí depois eles foram melhorando isso, né? E foram colocando aqui esses núcleos, né? Em paralelo, igual o Rafael me lembrou aí, bem lembrado, né? Processamento paralelo, memória compartilhada. Então eles pegam essa memória RAM e compartilham, né? DOS, C2 isso aí. Aí ele fala um pouco de software. Primeiro ele conceituou todo o hardware aqui, vai falar um pouco de software, né? Aí ele faz o conceito de algoritmo. Algoritmo é a sequência de passos de um programa, né? Que a gente estudou em algoritmos de programação, está estudando ainda. Programa são instruções descritas no algoritmo, né? A definição de software que eu esqueci de falar é um ou mais programas para realizar tarefas, né? Facilitar a vida das pessoas, né? Isso seria a definição de software. E os tipos, a gente tem básicos de sistema, utilitários, plugins, né? Hoje tem plugin até para jogo, né? Quem joga aí fala, bom, quero melhorar o jogo, você instala um plugin, né? O Google Chrome, dá para instalar extensões, né? Poderia chamar de plugins, que eu melhoro, né? E os embarcados, que eu já falei aí para vocês, que são os que estão nas televisões, nos carros, etc., que tá por aí, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no próximo. Se é isso mesmo. Deixa eu ver. Se acabou a parte... Não, não acabou. Ainda tem mais um aqui, ó. E aí, ele também fala, né, dos tipos. Sistemas operacionais, né, compiladores e interpretadores, que a gente tem, né? Os utilitários, que são programas que a gente usa para melhorar o rendimento do PC, né? Que tem o CC Cleaner aí, que é para você apagar arquivos temporários, arquivos desnecessários, duplicados, né? Temos os famosos utilitários, né? Tem até que verifica o sistema, como é que tá. E as aplicações que a gente usa, né? O Word, Excel, Notepad, né? Plugin ele colocou aqui, colocou o firmware, a figurinha de um roteador, né? Que normalmente a gente atualiza aqui. O roteador. O algoritmo, só para lembrar, eu coloquei aqui para vocês como que é feito, né? A gente viu isso aqui em algoritmos de programação, né? Colocou alguns paradigmas, né? Que a gente tem aqui o imperativo, o funcional, o lógico e orientado a objetos, que é o que a gente estava falando de Python, né? Em paralelo a isso aqui, eu queria até comentar um negócio, né? Linguagem de programação, descrever para o computador os passos a serem realizados para a execução de uma tarefa, né? Então a gente tem a primeira geração, que é a linguagem de máquina, né? Para quem não conhece, a Assembly é a pior linguagem, ela é mais baixo nível. Então, baixo nível é o que é mais difícil de se programar, né? A segunda geração já veio por montagem, então você já ia digitando, né? Terceira geração já veio alto nível, a quarta geração muito alto nível, né? Eu creio que a Python ela é uma de alto nível, né? Ela não é uma de baixo nível, né? Linguagem C ela já não é considerada de alto nível, já é um pouquinho mais difícil, né, de você lidar com ela, com as instruções, embora seja digitada, né? De baixo nível eu fiz programação nos 80, né? Você tinha lá nos 80, quando eu fiz eletrônica, era um dos primeiros processadores que surgiram. Você tinha que fazer, ele tinha um tecladinho pequeno com um display, você tinha que colocar as instruções em hexadecimal,
E ele dava a resposta em hexadecimal para a gente. Então, da semana 5, ele caiu isso aí, ó. Em resumo, o ciclo de busca e execução estabelece um processo básico de funcionamento comportador, o qual é estruturado segundo as diferentes etapas apresentadas abaixo. Talvez, melhor não confiar. Vamos ver. Então, a instrução é decodificada em sinais de controles a ser executada pela unidade central de processamento. 2. As instruções são os dados processados na unidade lógica aritmética. 3. O contador de programa é atualizado e passa a conter o endereço da instrução seguinte. 4. A unidade de controle resgata no contador de programa a informação referente à próxima instrução a ser executada e repassa ao registrador de instrução. 5. Caso necessário, as informações são recuperadas na memória através do seu endereço. Escolha a alternativa que exibe a sequência correta do ciclo de busca e execução, né? Acabei de falar para vocês que caiu isso daí, que até nós estávamos falando, o Rafael até falou aí do mais um, e acho que mais um até está aqui, né? Então, na verdade, não é qual está certo e qual está errado, né? É qual a sequência que você colocaria aqui, né? Então, pegando o gancho aí que nós estávamos falando com o Ricardo, né? Aqui, ó, pode ver que ele repete muito essa 4, né? Ó, de cara, né? E a 1, 5 e 2 tá meio viajando. Então, eu vou olhar a 4 aqui, ó. A unidade de controle resgata no contador de programa a informação referente à próxima instrução a ser executada e repassa ao registrador de instrução. É o RI que eu acabei de falar, né? Unidade de controle, contador de programas é o CP. E a unidade de controle, ela tem o RI e o CP, que a gente acabou de ver lá, né? Então, beleza. A 1, a instrução é decodificada em sinais de controle? Não. Como que eu vou já decodificar o negócio se eu nem peguei nada, né, de instrução? Então, a B cai fora. A D de dados, 5. Caso necessários, as informações são recuperadas da memória através do seu endereço. Isso aqui deveria ser uma das últimas, né? Eu creio. Deixa eu ver, acho que parou o meu negócio aqui. Trocou mensagem e parou. Vou voltar. Tá. Então aqui, 5. A 5 tá estranha para mim. E 2. As instruções e dados são processados na unidade lógica aritmética, na ULA, que eu acabei de falar, né? Então, galera, começaria com 4, creio eu, porque a 2, que instrução que eu vou processar se eu não peguei nenhuma, né? Então, a 2, isso aqui não teria como começar. Então, da 4 tem que ir para 3, ó. A unidade de controle resgata o contador de programa informação referente à próxima instrução a ser executada e repassa ao registrador de instrução. Depois, eu vou para 3. O contador de programa é atualizado e passa a conter o endereço da instrução seguinte. Beleza. Depois, eu vou para 1 ou para 5. 1. A instrução é decodificada em sinais de controles a ser executada pela unidade central de processamento. Eu creio que essa é a que tem mais sentido do que se caso necessário as informações são recuperadas, né? Eu iria para 1, né? Depois, pode ser a 5. Se eu quiser recuperar, eu posso. E por fim, a 2, que é onde eu posso recuperar aqui. E por fim, terminar na 2, que é as instruções de dados são processados na ULA. Então, ficou desse jeito para mim, né?
4. A unidade de controle resgata o computador de programa informação referente à instrução, né? Ficaria na... Não, tem a C também, mas vamos ver. 4. Depois eu vou para 3. Contador de programa é atualizado e passa a conter. Então, 4, 3. Aí, depois eu tenho o caminho a seguir 5. Caso necessário, as informações podem ser, ou a instrução é decodificada em sinais de controle. Eu iria na 1. Instruções é decodificada em sinais de controle. Depois, caso necessários, eu recuperaria na memória. E por fim, eu passo pelo processador. Camila disse que é a letra A. Então, fechei na A. Mas vocês estão vendo como é um negocinho, né? Que você falar é simples. Chega lá, é uma pergunta que já te complica se você não lembrar o que eu acabei de revisar aqui com vocês. A unidade de controle é a força organizadora em um computador. Ela é encarregada pelo ciclo de busca e execução. Nela existem 2 registradores especiais, o registrador de instrução e contador de programa. Sobre o registrador de instrução, assinale a alternativa correta. Contém os endereços armazenados na memória volátil. Contém a instrução que deve ser registrada no próximo ciclo. Contém a instrução que está sendo executada, que é ela. Contém a instrução não salva na memória expandida, nem falou disso, não sei. Contém o endereço da próxima instrução a ser executada. Aí, registrador de instrução tá já para mim é a letra C. Contém que está sendo executada. Não é a próxima, que aí eu conto o CP, que é o tal do contador de programa, que vai falar, ó, a próxima instrução vai ser essa. Né? Se eu não estiver errado, é C. Creio eu, galera. Se todo mundo fechar aí comigo. Pra mim é C também. C. Essa unidade é capaz de realizar operações aritméticas básicas usando os 2 números na adição, subtração, multiplicação. Ela também é capaz de realizar operações lógicas e ou não. Assinale que exibe corretamente o nome da unidade descrita. Essa tá fácil, né? É a ULA, unidade lógica aritmética. Né? Isso aqui, ó, combinações, somatória, raiz quadrada, novinho, ciência de dados. Essa questão seria nível fácil, né? Estaria bem tranquilo para nós. 4. A respeito da arquitetura de von Neumann, avalie a veracidade das informações. Possui uma unidade central de processamento composta exclusivamente por unidades de controle. Cuidado com essas palavras, tá, pessoal? Exclusivamente, nunca, né? Sempre. Isso aqui é né? Já a hora que você vê exclusivamente, já levanta as orelhas e fala, tem algo errado. Existe a troca de informação direta entre a unidade central de processamento e a unidade de memória. Foi o que a gente viu, né? Fica trocando. Para mim tá vendo. A ULA atua diretamente sobre os dispositivos de entrada e saída. De ter respondido essa, se eu não me engano, é 2 e 3. 2 e 3. Mas tem 2 e 3? Não tem. Possui uma unidade composta exclusivamente por unidades de controle. Para mim, a 1 não estaria muito certa, não. A 2, para mim, tá certo. Esse negócio que atua diretamente nos dispositivos de entrada e saída, a gente não viu nos slides. Ela fica trocando informação com a memória RAM, né? Dispositivo de entrada digitou, vai para lá. Somente a 2. Creio que é isso. Acho que é a mesma pergunta, só que de maneira diferente, né? É a força organizadora do computador, pois ela é carregada pelo círculo de busca e execução.
Nela existem 2 registradores especiais, o registrador de instrução e contador de programa. Esse RI é o registrador de instrução e o contador de programa é o que ele acabou de falar aqui, então não pode ser unidade de controle, né? Por quê? Porque a CPU é isso, a CPU não é, porque a CPU é o RI, o controlador, registrador de instrução, contador de programa, mais a ULA, a unidade de lógica aritmética. Isso daqui seria meu CPU. O cara que é de matemática escreve até a equação, né, na hora de falar o que é CPU. Sem jeito. É. Tem que pegar esse costume também. Será que... Acho que essas aqui já é das 6. Ou não, deixa eu ver. Relação componentes básicas de computador. Não, acho que ainda é das 5. Assinar a alternativa correta. Peguei várias. Cada endereço de memória faz referência a uma porção exclusiva de memória. Estranho. Os registradores são um fragmento da unidade de memória? Não. A unidade de memória está lá e o registrador está do outro lado. A unidade lógica aritmética realiza operações matemáticas sofisticadas. Não foi o que ele falou, né? A sequência de bits armazenados na memória é exclusiva para cada endereço. O teclado dispositivo de entrada e saída de dados. Está errado. Não faz, né? Ele fala que faz operações aritméticas. Não é, embora eu não concorde, né? Pode ser que agora os processadores aí estão vindo cada vez mais sofisticados, né? A sequência de bits armazenada é exclusiva para cada endereço. Eu acho que é a D de dado. Teria que ser essa. É a que faz mais sentido aqui. Que tem uma sequência de bits lá em cada endereço, lá igual ele mostrou. Se eu não estiver errado. A unidade lógica aritmética, também conhecida como ULA, ou ALU em inglês, né, é capaz de realizar operações aritméticas básicas. Acabamos de responder. E operações lógicas. A maioria das ALUs modernas tem pequenas quantidades de registradores. Assinale que representa o registrador. Unidade especial em nuvem, não, né? Fragmentação, não. Escalonamento, não. Seria o armazenamento, né? De armazém. Eu fiquei em dúvida, galera. Depois eu queria que vocês vissem aí sobre isso, né? Só para terminar a semana 5, aí vamos para 6 para acabar. Sinceridade para vocês. Mas eu acho que são duas coisas. Depois até fiquei de olhar e pesquisar isso aí e acabei esquecendo. Mas o bendito negócio aqui não reduz. Deixa eu ver aqui. Reduz aí. Pronto. Que eu não falei, mas ele falou e eu acabei esquecendo. Coloquei sim a palavra. Para mim, eu acho que esses registradores, não faço, depois eu vou até procurar, fica nessa memória cache, né? Esqueci de falar isso para vocês. Então, assim, na verdade, o ciclo da informação, ele busca no HD, na memória não volátil, por isso que eu acho que o CPU, não, né, ele tem a entrada de informação, né? Mas ele vai para o HD isso, né? Então, assim, dentro do HD eu busco para RAM, né, na memória RAM, que é uma memória volátil, que ela é mais rápida, inclusive para complementar um pouco, ele não falou, mas aqui complementando até em termos de conhecimento de vocês, memória RAM eu li alguma coisa aí que eles estão para extinguir ela, porque esse HD, na verdade, virou SSD e hoje eles são chips, e os SSDs estão cada vez mais rápidos. E o SSD ficando cada vez mais rápido, eles estão querendo deixar o SSD junto com a RAM. Seria uma plaquinha só para fazer os dois, né? Eu li alguma coisa a respeito sobre. E daí eu eliminaria isso daqui, né? Só teria o SSD.
E aí esse HD ele troca a informação com a RAM e quando eu preciso de alguma coisa carregar no processador, ele vai para esse cache, né? Tanto que a gente tem um tal de cache L3, que eles falam aí nos processadores de 12 MB, 4 MB, né? Que é para agilizar o processamento. Então esse cache seria as informações que eu trago para cá. Eu fiquei em dúvida, depois até a gente pode pesquisar, se os registradores, né, fica dentro desse cache. Eu creio que sim, nessa memória cache, né, nos sistemas atuais. Que sempre funciona dessa forma aí. Certo até aqui, galera? Alguém tem pergunta? Tá, pode seguir. Ô Anderson, sobre aquela pergunta lá que você respondeu somente a 2, eu usei um raciocínio de, por exemplo, a gente conecta ele, só que ele é a parte, né, do HD e da memória RAM. Será que será que a unidade lógica aritmética não atuaria junto? Se bem que essa arquitetura de von Neumann, que eu coloquei ali o negócio, né? Deixa eu ver um negócio aqui. A respeito, posso ser que eu tenha errado aí. Arquitetura de von Neumann. Vou procurar agora, ver o que responderam aí. Avalie a veracidade das seguintes... vamos ver o que ele acha aqui. Eles colocaram somente a 2 está correto. Todo mundo está colocando somente a 2. E ali pelo esquema dele, faria várias pessoas estão falando somente a 2. Então seria pelo RI e pelo CP, talvez, né? Existe a troca de informações direta entre a CPU e a unidade de memória. As afirmações 1 e 3 estão incorretas, pois a CPU é composta apenas de UC e ULA, unidade de controle e a unidade de lógica aritmética. Não atua diretamente sobre os dispositivos de entrada e saída. A arquitetura de... É isso que eles colocaram aqui. Faz um pouco de sentido, porque o teclado, quando você tá digitando ou entrando, você vai com as informações para algum lugar, né? Para a memória RAM ou para o HD, né? Não teria como eu ficar trocando informação direto com o processador ali, né? Ele tem que buscar em outros lugares. Então, é a 2 mesmo. Sem jeito. Caraca, disso eu não sabia, não. Beleza? Bora pro sistema operacional, então, pra gente terminar. Deixa eu só perguntar sobre a última pergunta. 7, pergunta aí. Só pra tirar a dúvida. Você põe lá no slide, só pra tirar a dúvida dele. Qual? A pergunta 7. 7. Desculpe. 7. Isso, essa aí. Por dúvida, a unidade especial de armazenamento está dentro da CPU, no caso? É isso? A ideia? Não. É o registrador. Esse é o registrador. A assinale alternativa que apresenta um registrador. Que aqui é a minha dúvida, né? Vamos já fica gravado. Registradores de um CPU. É o mesmo que memória cache? Deixa eu ver se é a mesma coisa, se ele está perguntando. Não. Está falando que os registradores são tipos de memória utilizada para passar instruções ao processador diretamente. A memória cache é uma técnica utilizada para melhorar o desempenho, que consiste em trazer dados que estão sendo utilizados normalmente na memória RAM para mais perto do processador. Então, além do cache aqui, né, que a gente, para finalizar essas questões, então a gente tem aqui a memória RAM, né, que ela é mais rápida. No caso, eu trago as informações do meu HD, né, ou SSD, no caso atualmente. Da RAM, eu levo isso aqui para o cache.
Essa memória cache, ela atua no CPU, né? E dentro do CPU, eu tenho o registrador que fica próximo. Que isso eles nem falam, né? Quando estão vendendo o processador, na verdade. Eles falam da cache, não fala nada do registrador, não. E aqui na internet está falando que é uma memória mais perto ainda do processador. Então a informação trafega aqui, né? Do HD para RAM, da RAM para cache. E aí eles estão estudando, né? Que eu complementei com vocês, em eliminar a memória RAM. Deixar direto no SSD. Desse SSD levaria direto para cache ou processador. Isso aumentaria mais ainda a velocidade, porque você não tem uma passagem aí no meio de algum outro circuito, né? Certo? Certo. Valeu, obrigado. Dúvidas tiradas. Vamos para o próximo.